Rosa. Estamos de rosa em homenagem aí ao Outubro Rosa. E Sim. eu queria, doutora Lidiane, que você já começasse falando um pouquinho pra gente dessa história do Outubro Rosa, como começou, né? A gente estava conversando antes do programa começar, e a gente estava falando que surgiu lá em Nova York, né? Essa história do Outubro Rosa. Conta pra gente, por favor. Então, Ana, eu sempre, quando eu vou dar minhas palestras sobre o Outubro Rosa, sempre inicio com essa história. Na verdade, falando dos anos 70, meio nos anos 70, uma paciente, uma mulher de 33 anos, ela teve câncer de mama e ela se chamava Susan Come, nos Estados Unidos, quando, infelizmente, ela faleceu, mas antes de falecer, ela pediu que a irmã dela, a Nancy, fizesse de tudo para procurar a cura do câncer, promovesse também a prevenção. Então, a irmã dela criou a fundação Susan Come for the Cure e fez vários eventos na década de 80 e em 1990 foi feita a Corrida para a Cura em Nova York. E foi pela primeira vez que foi usado esse laço. Esse lacinho aqui, rosa. Então ficou como um símbolo. Eu também ganhei o meu, tá? Sim. Obrigada. Foi a primeira vez que foi usado. Então começou-se mais a campanha, a se falar mais sobre esses movimentos nos Estados Unidos. Então ficou algo, e essa corrida foi em outubro. Então se colocou que outubro seria o mês de conscientização da prevenção do câncer de mama. Isso começou nos Estados Unidos, foi levado para o mundo, né? E aqui no país começou um pouquinho incipiente em 2002, mas em 2008 tomou mais força aqui no Brasil. Então é muito importante, graças a Deus, a gente ter esse Outubro Rosa para a gente falar sobre a prevenção do câncer de mama. E deixa eu confessar para vocês também, estava conversando com a doutora Lidiane antes de começar o programa e ela estava contando que sua mãe, né, teve a questão, passou também, né, venceu, né, o câncer e tal, não foi câncer de mama, mas você chegou a comentar com a gente o quanto é importante descobrir, né, diagnosticar o câncer de maneira precoce para que possa ser realizado todo o tratamento e ter a cura. Então, essa é a importância, é a principal importância desse mês de conscientização, é levar para quem está nos acompanhando agora que o diagnóstico precoce, com certeza, é algo fundamental e que vai fazer toda a diferença na vida da mulher que tiver esse diagnóstico. Então, por isso que é importante enfatizar e estar levando sempre essa informação para quem está do outro lado, né, doutora? Fez muita diferença na nossa família, sabe? Minha mãe teve um câncer de intestino e a gente, graças a Deus, diagnosticou precocemente. Então, ela não tinha nenhum sintoma, o que ela tinha era um sangue oculto nas fezes. E a gente fez a colonoscopia, graças a Deus, estava estadio pequeno, a gente fez a cirurgia e ela não precisou fazer quimioterapia. Então, impactou muito na vida dela e na nossa família, sabe? E eu digo que eu sou outra médica, antes do diagnóstico e depois do diagnóstico da minha mãe. Então, eu estava no papel de filha, né? De familiar do paciente oncológico. E aí, me humaniza mais, sabe? Enquanto médica, foi importante. Sim, verdade. E aí, voltando agora ao papel de médica, quais são as possíveis causas, doutora, do câncer de mama? A gente sempre fala, a gente tem fatores de risco que a gente pode modificar. Né? Eu sempre friso que nossos hábitos, né, diários modificam a nossa vida, para o bem e para o mal. Então, a ideia de fatores de risco, a gente tem o sedentarismo, né, a falta da atividade física, né, como a gente fala, o alimento, você se alimentar mais de gordura, de alimentos mais com fibra industrializados, isso também contribui. E o tabagismo, o álcool também são fatores de risco. Alguns pacientes também, a menarca precoce, e tem os fatores, esses foram fatores ambientais, eu vou falar agora de fatores hereditários. A gente sabe que tem uma porcentagem dos pacientes, a maioria dos cânceres são esporádicos por fatores ambientais, como eu havia falado. Mas tem também a causa hereditária. Então, se tem uma mulher que ela tem, a mãe teve câncer, a filha, a irmã, a gente tem que ficar mais de perto dessa mulher. Essa mulher precisa começar os exames, né, de prevenção mais cedo, sabe? E até fazer um aconselhamento genético, se for o caso. Certo. E aí, aqui, alterações na mama, as mulheres devem estar atentas. Tem a questão também do autoexame, né? Então, autoexame, alterações, como é que a mulher deve estar atenta para essas situações? Você lembra? A gente tinha uma campanha que era aquele alvo, né? Várias fotos, daquele alvo azul que a gente, para chamar a atenção com o autoexame, né?
O autoexame ele é importante para a mulher se conhecer, né? Se você olha bem a sua mama, né, de olhar no espelho, fazer o autoexame palpação, é importante, né? Você vê uma vermelhidão, às vezes uma retração do mamilo, algum meio que a pele, às vezes, quando está um pouquinho mais avançado, a pele fica com uma casca de laranja, sabe? Então, isso, algumas coisas que você precisa ver, né, na sua mama. Então, você só vai ver se você se olhar, né? Mas o que a gente fala com relação ao autoexame? Quando a gente faz a palpação, essa palpação a gente só vai conseguir pegar um tumor que já está acima de 2 centímetros, certo? Então, 2 centímetros, 3 centímetros e tem a possibilidade desse tumor ter já ido para a axila. Já é um pouco tardio, no caso? Já um pouco tardio, sabe? Então, já vai ser o estádio 2, o estádio 3. Então, a gente vai ter um novo arsenal, sabe, aumentar mais. Então, a nossa ideia é que essa mulher faça os exames de rastreio, sabe? A importância é que você descubra antes que que seja algo palpável, né? A gente só vai conseguir ver menos que isso, de 2 centímetros, se a gente estiver muito perto da pele. Como não é assim, na maioria das vezes, a gente precisa falar que essa mulher vai fazer seus exames de rastreio. Então, é super importante ter essa atenção, né, com o autoexame, mas mais importante ainda é realizar esses exames de rastreio, porque ele pode detectar antes, não é, no caso do que o autoexame ele vai proporcionar ali, né, naquele momento do toque. Que a gente encontre ele pequeno, né? Ninguém quer ter câncer de mama, ninguém quer ter nenhum câncer. Isso. Mas, se for o caso, que a gente encontre o mais precocemente possível. Então, a ideia do rastreio do câncer de mama, por isso que a gente está aqui de rosa falando sobre prevenção. Isso. Certo. E aí, só para a gente enfatizar em relação a essa questão do rastreio, né? Essa questão dos exames. Comenta pra gente, doutora, a idade mais uma vez, para que a gente possa continuar com esse recado, nesse sinal de alerta. Tem a questão da hereditariedade, não é? E independente. Quais são as idades indicadas para começar a fazer esses exames? Comenta de novo, por favor. A mamografia é indicada. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela indica que seja feita a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Quando a mulher tem esse risco, né, de ter já história familiar de primeiro grau, que ela faça a partir dos 30 anos. Né? Converse com o médico, faça com 30 anos, comece já o seu rastreio. E aí a gente coloca a mão também de fazer a ultrassonografia da mama, já que essa mama é um pouco mais jovem, né? Mas a sociedade, a partir dos 40 anos, Ana, se faça anualmente. Tá. E em relação aos tratamentos, quais são os tratamentos após o diagnóstico realizado? Então, a gente sempre fala, né, com relação à quimioterapia, né? Câncer de mama, ele faz um tripé. Dependendo se essa paciente foi diagnosticada no estádio mais precoce ou se ele está localmente avançado, ou se ele está metastático. Então, a gente faz tanto a quimioterapia como radioterapia e cirurgia nessa paciente. Então, os pacientes sempre falam assim, qual quimioterapia eu vou fazer? Hoje eu estava no Hospital do Câncer e a paciente perguntou, doutora, eu vou fazer a vermelha ou vou fazer a branca? Então, a gente tem um arsenal, vários protocolos de quimioterapia e para a gente poder seguir essa mulher. E as chances de cura vão depender do diagnóstico, né? Se foi feito precocemente ou não. E o tratamento também, no caso? Vai depender. Porque se a gente for feito o diagnóstico precocemente, então às vezes essa paciente já vai começar com a quimioterapia, né? Já vai começar com a cirurgia. Então, depois é que ela pode fazer a quimioterapia, ela pode chegar nem fazer a quimioterapia, ficar só com hormônio ou fazer a radioterapia. Quando esse tumor está mais avançado, dependendo de qual subtipo ele é, quando ele está mais avançado, a gente pega o arsenal e faz a quimioterapia neoadjuvante, que a gente chama. Então, para a gente diminuir esse tumor, para que a gente possa fazer uma cirurgia menor. Então, não precisa fazer a mastectomia, faça só uma quadratectomia ou uma segmentectomia. Ok. Olha só, nós já estamos recebendo algumas perguntas, mas a doutora Lidiane vai responder para a gente após o intervalo. Nós te esperamos. Até já. Eu gostaria de estar aqui falando sobre Pernambuco, mas é tanta mentira circulando, desde o resultado do primeiro turno, que infelizmente eu vou ter que falar sobre isso. Conteúdos com desinformações e ataques. Um verdadeiro terrorismo eleitoral. Não se ganha eleição espalhando mentira, não se ganha eleição espalhando medo, nem muito menos atingindo a honra das pessoas. Pernambuco mostrou isso nas urnas, quando me colocou no segundo turno com uma campanha limpa
e propositiva. Vamos juntos e juntas vencer com a verdade e transformar Pernambuco. Simbora. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo. E de novo, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Eleição é comparação. Olha como Raquel Lira trata os professores. Agora, olha como Marília Reis defende os professores. A gente está aqui na prefeitura e praticamente entramos em luta corporal com os guardas municipais para permitir a entrada de água e comida para os professores que estão em estado de greve. E você, tem lado ou tanto faz? Marília Reis, o lado do povo. Coqueiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer possui 10 piscinas, toboágua, rampa d'água, 2 restaurantes, lanchonetes e sorveteria, 3 lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo das 8 às 16h30. Telefones 081 3371 9111 ou 98864 2263. Seja sócio com o nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. As propostas que vão melhorar a vida dos pernambucanos são de Marília Reis, governadora. 1 bilhão para combater a fome. É 77 confirmar. Saúde na palma da mão para acabar com as filas nos hospitais. É 77 confirmar. Horário integral para o ensino fundamental. Vai ter educação de qualidade o dia inteiro. É 77 confirmar. Marília Reis é um Pernambuco melhor para nossa gente. É 77 confirmar. Você sabia que a falta de limpeza e higiene do seu ambiente pode facilitar para a propagação de doenças e prejuízos por conta das pragas urbanas? Evite esses problemas e conte com os nossos serviços. A Imediata Saúde Ambiental é uma empresa especializada em proteger e cuidar da saúde da sua família e do seu patrimônio. Realizamos os serviços de desinsetização, desratização, desculpinização, sanitização de ambientes, limpezas de caixas d'água e cisternas e de esgotamento de fossas sépticas. Nossos produtos e serviços sempre dentro do padrão e aprovados pelos órgãos fiscalizadores, Anvisa, IBAMA, Adagro, entre outros. Contamos com uma equipe treinada e qualificada para melhor atendimento na prestação dos serviços, focada na satisfação dos seus clientes. Contrate uma empresa comprometida e amiga do meio ambiente. Evite visitas indesejadas. Faça uma ação imediata. Ligue agora e solicite um orçamento. Imediata, 15 anos no mercado. O Monte Bom Jesus virou símbolo da política de segurança de Raquel em Caruaru. Ela criou o programa Juntos pela Segurança e investiu em prevenção. Reduziu em 50% os homicídios e em 70% os roubos na cidade. Agora é hora de levar essa mudança para todo o nosso estado. Propostas de Raquel para a segurança. Juntos pela segurança para reduzir homicídios e roubos. TV Nova. Oi, estamos de volta nesta manhã de terça-feira. Estamos recebendo hoje a doutora Lidiane, que é oncologista, está conversando conosco, falando um pouco da importância desse mês, né, que é o Outubro Rosa, da campanha do Outubro Rosa, que é tão importante para conscientizar as mulheres em relação ao diagnóstico precoce de câncer de mama. E a doutora Lidiane é oncologista também do Hospital de Câncer de Pernambuco. Sim. E aí, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a campanha do Hospital de Câncer e do trabalho que o Hospital de Câncer realiza também. Sim. No Outubro Rosa, né, o Hospital do Câncer ele sempre abraça o Outubro Rosa, então esse ano não ia ser diferente. A gente está com uma campanha chamada Não Deixe o Câncer de Mama Fazer Parte da Sua Vida, Previna-se.
né? Então, essa mulher, porque hoje em dia, né, Ana, você sabe, a gente corre muito com trabalho, com filho, a gente cuida da vida de todo mundo, eu cuido muito dos pacientes. E a gente, às vezes, esquece de se priorizar, sabe? Da gente olhar pra gente, fazer o acompanhamento médico regular e se prevenir. E aí é isso que não pode acontecer, né? O que a Exatamente. gente está chamando a atenção de quem está acompanhando, é olhar para si com mais atenção, seguir direitinho o que é que os médicos indicam também nesse dia do médico, né? Lembrando, que é seguir à risca o que o médico sugere, o que o médico indica, porque com certeza ele só quer o melhor para você mesmo. E você também tem que querer o melhor para você mesmo e se cuidar, né? Verdade. Ok, já tem algumas perguntas que estão chegando aqui para a gente. Vamos lá para a primeira, para a doutora Lidiane já começar a responder. Tenho 8 nódulos nas mamas e faço acompanhamento de 6 em 6 meses. Hoje não pratico atividades físicas. Possuo risco maior de ter câncer de mama. Tenho 33 anos. Tamires, da Caxangá. Obrigada, Tamires. Tamires, infelizmente tem sim. Você tem esses nódulos, eu acredito que você está sendo acompanhada, você falou que está há 6 meses, né, sempre acompanhando a cada 6 meses com a sua médica. E você precisa ajudá-la na prevenção. O que a Sociedade de Oncologia, Sociedade Brasileira de Oncologia, recomenda é que se faça 150 minutos de atividade física moderada por semana. Então, isso dá 30 minutos por dia, que a gente se ajude. Então, você vai reduzir as chances de você ter câncer, sim. Câncer, não só o câncer de mama, mas 30% dos cânceres são provocados pela obesidade. E aí é justamente aquilo que a gente estava comentando, né? Você ter o cuidado com você mesma, você seguir ali a risca certinho, o que é que o médico está indicando, o que é que ele está sugerindo para você que você melhore os seus hábitos, para que você tenha um dia a dia mais saudável. E alimentação e atividade física, com certeza, estão nessa lista do que você deve fazer para se cuidar melhor. Exatamente. É sobre isso. Vamos lá para a próxima pergunta. Minha mãe teve câncer de mama no ano passado. O que devo fazer para reduzir as chances de ter câncer? Joana Gomes, de Maranguape 2. Obrigada, Joana. Joana, o ideal é você também, como eu lhe falei, fazer atividade física, diminuir a cintura abdominal, né, ter essa gordura abdominal. A gente já diminui, ter hábitos mais saudáveis, diminuir álcool, por favor não fume, se for o caso, sabe? E como sua mãe teve, eu aconselho conversar com seu médico com relação a você ver todo o histórico familiar. Se é o caso, fazer um aconselhamento genético para ver se você precisa fazer algum teste genético. Ok, vamos lá para mais uma pergunta. Minha avó tem 81 anos e não fez nenhum exame para a prevenção do câncer de mama. O que é indicado para a idade dela? Beatriz Caroline, de Abreu e Lima. Obrigada, Beatriz. Beatriz, o que eu indico, isso é bem comum, sabe, Ana? As pacientes idosas, principalmente essa geração que não tinha esse olhar, né, de se olhar e se falar sobre prevenção. Esse trabalho todo, né, de conscientização. Exatamente. Então, é uma geração que não tinha esse foco, né, infelizmente. Então, assim, o que eu aconselho para ela é que ela leve a avó para ter uma consulta com um mastologista, para fazer o exame físico, sabe? E aí ser indicado fazer os exames diagnósticos necessários. E aí seguir de maneira preventiva mesmo, né? Não é porque tem a idade que também vai deixar de lado. Você sabe que quanto mais idade a gente tem mais fatores, mais provável que se tenha um câncer, assim, mas a gente precisa que um médico a veja. Eu acho mais prudente. Importante, ok. Vamos lá para mais uma pergunta. Quem toma Dienogeste ou anticoncepcional tem mais chances de ter câncer de mama? Diandra Aparecida, de Peixinhos. Obrigada, Diandra. Quando a gente toma anticoncepcional, a gente está aumentando estrogênio no nosso corpo, né? A gente está dando estrogênio, progesterona. Então, alguns cânceres são alimentados por isso. Então, tem vários estudos que a gente fala com relação ao risco de usar anticoncepcional e o câncer de mama. Então, às vezes, mas não é para parar seu anticoncepcional, pelo amor de Deus, não pare, converse com o seu médico. Isso tem muito a ver mais com o tempo que você usa o anticoncepcional. Então, é bom conversar com o seu médico e ver o tempo que você faz e tentar outros métodos
anticonceptiva, se for o caso. Uhum. E aí, como é importante ter esses acompanhamentos, porque a gente vai fazer ali a mamografia a partir dos 40, tudo bem, mas antes disso tem todos os médicos que você tem que passar, que ter esses acompanhamentos, ginecologista, tem check-up que você tem que realizar com outros exames, e tu, através dessas consultas e dessas conversas, é que você vai identificando e tendo essas respostas também, né, para você estar ali se cuidando, se prevenindo e não estar com dúvida em relação a algum medicamento. Ana, meu trabalho é com foco em tumores femininos, então também trabalho com tumores ginecológicos. Então a ideia também é que você tenha a prevenção do colo uterino, contra o câncer de colo uterino, né? Ok, certo. Vamos lá, tem mais uma pergunta que está chegando, vamos lá. Tenho 42 anos e estou enfrentando a luta contra o câncer de mama. O que fazer para diminuir os efeitos colaterais do tratamento? Também devo procurar atendimento psicológico. Érica Conceição, da Vila do SESI. Obrigada, Érica. Érica, procure um psicólogo também. É muito importante que você seja acompanhada. Eu espero que você tenha um apoio familiar também, que a coisa é muito importante. Eu sempre digo para meus pacientes, quem tem família tem tudo, sabe, Ana? Eu sempre fico frisando isso. Então, a ideia é que ela, sim, faça o acompanhamento psicológico. E quanto aos efeitos colaterais, o ideal sempre é conversar com o seu médico, dizer para ele, ó, estou sentindo isso, aquilo, outro, para poder diminuir os efeitos. Porque se você diminuir os efeitos colaterais, você aumenta a adesão desse paciente ao tratamento, sabe? Então, é bem importante. Ok. Doutora, como é o atendimento no Hospital do Câncer, não é? Em relação às mulheres que precisam fazer mamografia até pela primeira vez ou para fazer esse acompanhamento? Como é que acontece lá no hospital? Essas mamografias também são realizadas, também são ofertadas? São sim. O Hospital do Câncer, o ano passado, fez 10 mil mamografias. Isso é um marco, né? Então, a gente tem uma campanha também, Ana, começou esse ano passado, o Outubro Rosa, o ano inteiro. Que o Hospital do Câncer tem uma plataforma online para fazer a marcação das consultas, a marcação de mamografias. Então, o HCP, essas imagens são lá, né, do hospital? Sim, estou vendo sim. Então, hcp.org.br/Outubro Rosa. Então, ela consegue fazer a marcação da mamografia, mulheres acima, e quais são essas mulheres? Mulheres acima de 40 anos que não tenham feito mamografia no último ano. Então, ela consegue acessar esse endereço que eu falei, né, hcp.org.br/Outubro Rosa. Certo, aí a gente está vendo as imagens lá do Hospital de Câncer, né? Vimos as imagens, doutora Lidiane. Ao longo desses anos, né, de experiência como médica, como é que você relata para a gente esse dia a dia, né? Um pouco dessa experiência de contato com as mulheres que enfrentam aí uma situação tão difícil. Então, como é esse dia a dia para você e como você, Lidiane, se sente como profissional também? Ana, agora em outubro, dia 16 agora, eu fiz 12 anos de formada. E a oncologia para mim é uma especialidade assim, desafiadora, mas extremamente gratificante, sabe? Eu digo que as minhas pacientes, assim, eu estava agora no Hospital do Câncer, atendi, e eu digo que as minhas pacientes, elas são umas guerreiras, sabe? Elas conseguem fazer a quimioterapia, elas conseguem passar pela cirurgia, né, ter todo o aparato, assim, algumas não têm muito acompanhamento com a família, e elas conseguem passar pelo processo, né, de todo o tratamento. Então, para mim, quando eu vou lá, eu saio muito modificada, sabe, pessoalmente. A oncologia, ela tem a sua parte, né? O pessoal olha para mim, às vezes fica com a carinha triste, poxa, ela faz oncologia, mas eu digo às pessoas, é extremamente gratificante e me melhora como pessoa a cada dia. Coisa boa, é um dom mesmo, né? Mais uma vez, parabéns pelo seu dia, né? Parabéns por todo o trabalho e parabenizo a todos os médicos também. E, doutora, eu queria que você deixasse uma última mensagem para quem está acompanhando agora o nosso programa em relação até ao Outubro Rosa. Sim. Ana, eu espero que essa conversa que a gente teve, né, esse bate-papo, tenha conscientizado as pessoas. E eu queria pedir a quem está assistindo que faça uma pergunta. Faça a pergunta para as pessoas que você ama, sabe? Pergunte para sua mãe se ela já fez a mamografia esse ano. Pergunte para sua filha, para sua esposa, sabe? Faça essa pergunta. Pergunte para elas se cuidarem, para elas se priorizarem. Okay. Obrigada. Obrigada a você, doutora, por ter vindo. Mais uma vez, parabéns. Obrigada por sua participação. E obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Te esperamos amanhã a partir das 8 horas. Um abraço, se cuida e viva bem.
Vivendo Bem. Apoio Emagrecentro Casa Forte. Quer emagrecer de forma rápida, saudável e sem passar fome? Conheça o maior centro de emagrecimento das Américas, Emagrecentro Casa Forte. Mais de 35 anos no mercado, transformando vidas. TV Nova.